E aí, futuros servidores públicos, sejam muito bem-vindos ao canal Tática Concurso. Já chega preparado que agora começa a nossa aula tática, um resumo de altíssimo nível sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. A nossa missão hoje é uma só: gabaritar os 4 pilares que vão garantir a sua aprovação. Bora pra cima! A gente sabe, né? Olhar para a LGPD no edital pode parecer que você está entrando num campo minado. Mas relaxa. Aqui no Tática Concurso, a gente não perde tempo com enrolação. O papo é reto, direto ao que o examinador mais cobra. A gente vai desmembrar essa lei com macetes, mnemônicos e, claro, vamos te mostrar todas as pegadinhas que as bancas simplesmente amam usar para te derrubar. Aqui, o jogo é outro. Beleza, foco total agora. A gente sabe que seu tempo é ouro, então a estratégia é tudo. E a grande sacada é esta: uns 80% de tudo que cai sobre LGPD em prova está concentrado em apenas 4 pilares. É isso mesmo, são eles: os princípios, que são tipo a bússola da lei, as bases legais, que é o alicerce jurídico, os direitos do titular, que é o poder do dono do dado, e os agentes de tratamento, para a gente saber quem faz o quê. Dominou isso aqui? A vaga está muito mais perto. Então vamos começar pelo primeiríssimo pilar, a fundação de tudo, os princípios. Eles estão lá no artigo 6º da lei. Pensa neles exatamente como uma bússola que tem que guiar todo e qualquer tratamento de dados. Não importa o que a empresa ou o órgão público vá fazer, eles são obrigados a seguir uma lista fechada, taxativa, de 10 princípios. E para decorar esses 10 princípios sem sofrimento, a gente tem um macete de ouro que vai te salvar na hora da prova. Anota aí e não esquece mais. FAP traz NQAS. Bora repetir para fixar? FAP traz NQAS. Além de agir sempre com boa fé, qualquer tratamento de dados tem que dar um cheque em cada uma dessas letrinhas. Vamos quebrar esse código então. Cada letra é um princípio vital. O F é de finalidade. E atenção máxima nesse, porque ele despenca em prova. Significa que o dado só pode ser usado para um propósito legítimo, específico, que foi informado antes. Depois vem A de adequação, P de prevenção, T de transparência, R de responsabilização, A de livre acesso, S de segurança, N de necessidade, Q de qualidade dos dados e, para fechar, o último A é de não discriminação. E se liga só nessa pegadinha clássica que as bancas adoram. Eles vão tentar criar uma confusão mental entre adequação e necessidade. Mas com a gente não, né? A dica tática é simples. Adequação tem a ver com o meio ser compatível com o fim. Ou seja, o jeito que eu trato o dado tem que ser compatível com a finalidade que eu informei. Já a necessidade é sobre o volume de dados, coletar o mínimo possível, só o essencial. Fechou? Dominamos os princípios, show de bola. Agora vamos para o segundo pilar, o alicerce jurídico, as famosas bases legais. Elas estão nos artigos 7º e 11º. Pensa assim, não adianta só seguir os princípios, você precisa de uma autorização, um fundamento específico na lei para poder tratar aquele dado. E essa lista de autorizações também é taxativa, ou seja, não dá para inventar moda. E é aqui que a lei separa as coisas. Fica de olho. De um lado, a gente tem as bases legais para dados pessoais comuns, tipo nome, CPF, que estão lá no artigo 7º. Do outro lado, temos as bases para dados pessoais sensíveis, que estão no artigo 11 e são muito mais restritas. Porque, são dados que precisam de uma proteção extra. A banca vai explorar essa diferença até não poder mais. Ok, para os dados comuns, o artigo 7º dá 10 hipóteses. As que você precisa ter na ponta da língua para a prova são o consentimento do dono do dado, o cumprimento de uma obrigação legal, a execução de contratos, o exercício de direitos em processos, a proteção da vida, a tutela da saúde, o legítimo interesse e, claro, um muito importante que é a proteção do crédito. E já que falamos em proteção do crédito, segura essa pegadinha de ouro. A base legal lá do inciso 10 do artigo 7º, ela autoriza que empresas como o SPC e o Serasa tratem seus dados justamente para a proteção do crédito. E o detalhe, sem precisar do seu consentimento. É isso mesmo, a banca vai jurar de pé junto que precisa de consentimento, mas a gente aqui já sabe que não precisa. Agora, quando o assunto é dado sensível, tipo sua origem racial, sua religião, seus dados de saúde, aí o jogo fica mais duro, mais restrito. Repara só, 3 bases que valiam para os dados comuns simplesmente ficam de fora aqui. São elas execução de contratos, legítimo interesse e proteção ao crédito. Esquece elas para dados sensíveis. Mas, em compensação, entra uma base que é exclusiva para eles, a garantia da prevenção à fraude e a segurança do titular. Terceiro pilar na área, agora a gente vai falar de quem realmente manda na parada toda, o titular dos dados. O artigo 18 da lei é todo dedicado a listar os direitos da pessoa a quem os dados pertencem.
E o mais legal é que esses direitos podem ser exercidos a qualquer momento, sem custo. E que poderes são esses? Bom, o titular pode, por exemplo, chegar e pedir a confirmação de que os dados dele estão sendo tratados e também pedir acesso a esses dados. Ele pode exigir a correção de uma informação errada, pedir a anonimização ou até a eliminação de dados que ele acha que são excessivos, pode pedir a portabilidade para outro serviço e, o mais importante, pode revogar o consentimento quando bem entender. Muita, mas muita atenção aqui. É uma pegadinha fatal. A banca vai chegar com uma questão dizendo que o titular pode, a qualquer momento, exigir que a empresa pague todos os seus dados sem exceção. Falso. Esse direito à eliminação é relativo. O artigo 16 deixa claro que o controlador pode sim manter os dados guardados para cumprir uma lei, para fazer pesquisa ou para uso exclusivo dele, desde que esses dados fiquem anônimos. Ah, e não dá pra gente esquecer do artigo 20, que é super importante. Ele garante o direito de pedir a revisão de uma decisão que foi tomada só por robôs, por um tratamento automatizado. Sabe quando um sistema do banco nega um crédito para alguém e ninguém sabe explicar o porquê? Então, o titular tem o direito de pedir que uma pessoa de verdade, um ser humano, revise aquela decisão. Isso é dar poder de contestar a máquina. E chegamos no nosso último pilar, o quarto e não menos importante, os agentes de tratamento. O artigo 5º vai definir para a gente quem é quem nesse jogo. Entender esses papéis é fundamental, porque as definições caem direto em prova. Bora ver quem faz o quê? A lógica aqui é bem simples. Pensa assim, o controlador é o cérebro da operação. É ele quem manda, quem toma as decisões sobre como os dados vão ser tratados. O operador, por sua vez, são os braços. Ele executa o que o controlador mandou. E, por fim, a gente tem um encarregado, também chamado de DPO, que é o comunicador. Ele é a ponte entre o controlador, os titulares dos dados e a autoridade nacional. Agora, ponto de atenção máxima, que está lá no artigo 42, a responsabilidade. Se o operador fizer alguma besteira, descumprir a lei ou as ordens do controlador e isso causar um dano, a responsabilidade dele é solidária. A pegadinha mais manjada de todas é a banca trocar solidariamente por subsidiariamente. Não cai nessa. Solidária significa que o titular do dado pode cobrar a reparação do dano dos dois, do controlador e do operador. Missão quase cumprida, pessoal. Para a gente fechar com chave de ouro e garantir que tudo isso fique na cabeça, vamos para um resumo tático final. É foco total em garantir os pontos na prova. Aquela revisão relâmpago para chegar no dia e destruir. Olha só esse mapa da mina do que a banca mais cobra. O alcance da lei, ou seja, onde ela se aplica, as exceções, que dá para memorizar com o macete haja-se-defi, o conceito de anonimização, que é quando um dado deixa de ser considerado pessoal, e os prazos do artigo 19. Se pedir um acesso simplificado, a resposta é imediata. Se pedir uma declaração completa, o prazo é de até 15 dias. Fica de olho nessa tabela. É isso, missão LGPD concluída com sucesso total. E aí, essa aula tática te ajudou a clarear as ideias? Se a resposta for sim, então agora é com você. Deixa aquele like para fortalecer, inscreva-se no canal e, muito importante, aciona o sininho para não perder as próximas aulas. Ah, e compartilha com aquele amigo ou amiga que também está nessa batalha dos estudos. Envie este conteúdo para essa pessoa agora. Juntos, a gente é muito mais forte. Até a próxima e bons estudos!